Estamos de volta para o segundo bloco do programa O Livre, que está debatendo os principais assuntos políticos do momento em Mato Grosso. Bom, o que significa no quadro político mato-grossense, já pensando na sucessão, o ano eleitoral está logo aí, né? Tá perto. O que houve no PSB, em que o ex-prefeito Mauro Mendes já estava praticamente certo, né? Era um nome certo para a presidência do partido, era isso? Isso. O que aconteceu? Posso começar? Claro. Vamos lá. O partido aqui em Mato Grosso, PSB, que tinha como seu presidente o Fábio Garcia, deputado federal, ele foi instituído, bem como todo o seu diretório, há umas 3 semanas atrás. Por que ele foi destituído? Porque havia uma resolução do Diretório Nacional para que os parlamentares do PSB votassem contra a reforma trabalhista do Michel Temer. O Fábio Garcia votou a favor, foi afastado e nisso ficou no famoso stand-by, aguardando para ver o que ia acontecer. Passaram-se 3 semanas, os deputados se organizaram, querendo buscar um novo rumo e ficaram quietinhos. O Valtenir, que foi presidente do PSB, deputado federal, algoz do Mauro Mendes, fazendo uma ponte ao passado. Em 2010, o Valtenir, deputado, tentou atrapalhar a candidatura do Mauro Mendes ao governo, tentou atrapalhar em 2012 a candidatura do Mauro Mendes à prefeitura de Cuiabá, muito alinhado ao PMDB, partido que ele se filiou depois de ter passado pelo PR, pelo Partido da Mulher Brasileira, pelo PROS, PMDB e agora volta ao PSB. E volta goela abaixo. Por quê? O Valtenir também votou contra a reforma trabalhista. Perdão, a favor da reforma trabalhista. Então a alegação do presidente nacional do PSB não é plausível. Não vale. Não vale. Fato é que ele volta como filiado, volta como presidente do partido, desrespeitando aqui meia dúzia de deputados estaduais, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que já esteve aqui no seu programa, mais 2 deputados federais, o Fábio Garcia e o Adilton Saquete, e o presidente de honra do partido aqui em Mato Grosso, o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que é candidato a alguma coisa, ao governo, ao Senado, mas que estaria no play no jogo eleitoral do ano que vem. Então, uma reviravolta muito grande. A pergunta que fica agora, o que os parlamentares vão fazer? Eles podem sair do partido agora e ir para um outro partido? Eles vão continuar e vão conviver com o Valtenir, que é a oposição ao governo Pedro Taques? E o PSB tem vários cargos, 2 secretarias no governo Pedro Taques. Então, é uma nuvem que precisa ser ainda dissipada. O ex-prefeito deu uma nota muito dura, chamando a atitude de covarde, criticando muito o deputado Valtenir, que é o algoz dele reconhecido aqui em Cuiabá. E esses deputados estaduais, federais e o Mauro Mendes agora estão num partido, mas na verdade sem comando algum, não passam de simples filiados ao PSB. Queria saber, queria que você comentasse, e acrescento uma outra questão. Faz sentido ainda você disputar o controle de um partido quando todas as legendas estão desgastadas, né, por essa crise política em todo o Brasil? Não tem um partido que tenha escapado ileso, tenha atravessado ileso essa zona de turbulência? O que está acontecendo Mato Grosso, se for colocado no microscópio, é muito parecido com, evidentemente, o Brasil todo. Esses desencontros partidários é que geram um Eduardo Cunha da vida. Então, primeiro que eu não vejo nenhum desses, nem os que ficaram, nem os que saíram, nem os que se mudaram novamente, como essencialmente socialistas. São muito ao contrário, são produtores rurais que se utilizam da legenda. Agora, respondendo à sua pergunta especificamente, faz sentido a liderança de um partido? Faz todo sentido. Porque pelos regimentos, pelos estatutos internos do partido, quem manda é mesmo o presidente, quem manda é a cúpula. Quem decide espaços dentro de um governo, e lamentavelmente o governo precisa fazer esse tipo de composição, é o presidente do partido. Então o partido hoje ele concentra muitíssimo poder a despeito das opiniões das bases. Assim é com todos, com todos os partidos. Sem contar o fundo partidário. Tem outro detalhe, Augusto, tempo de televisão. Se você me permite, é a questão da influência nos diretórios municipais. Por não serem diretórios constitucionalmente formados, ou seja, são comissões provisórias, o presidente agora, Valtenir, ele pode interferir em todos os municípios
onde não exista um diretório formal, apenas a comissão provisória, que é a grande maioria. O PMDB, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é presidido eternamente pelo deputado federal Carlos Bezerra, dificilmente você vai encontrar um diretório formal. São comissões provisórias, do tipo, o vereador não está a meu favor, o prefeito da cidade não está a meu favor, tira ele e coloca mais 6 pessoas lá no lugar e continua o partido. Exato. Então essa é a grande autonomia que o Nacional tem, o que foi o que fez aqui em Mato Grosso, deixando esses parlamentares aí sem rumo. Essa aqui é a grande realidade. Conversando com o Mauro Mendes, eu fiquei com a sensação de que ele disputaria o governo do Estado. Por nada, é a sensação. Só. Vocês acham que o projeto político dele, nessa etapa próxima, passa pela disputa do governo? Acho que seria um pouco contraditório, porque, francamente, ele recebeu muito apoio do atual governador. E ele se identifica muito pouco, ainda bem, felizmente para ele, com o governo passado, ainda que tenha convivido com o Silval Barbosa durante um período. Ele recebeu mais apoio e, do meu ponto de vista, ele está mais alinhado com o governo Pedro Táxi. Isso não é um desejo, isso é uma mera impressão. E imagino que se eles se embicassem, muito provavelmente o Tertium, o terceiro, é que seria beneficiado, porque eles têm eleitorados que querem a mesma coisa. São desenvolvimentistas, são pessoas de natureza técnica, não são personagens de 20, 30, 40 anos da vida política. Eles são relativamente novos, eles estão na política há muito pouco tempo. Tem uma equipe que agora já está se misturando. Alguns secretários do Mauro Mendes são hoje secretários do Pedro Táxi. Acho que é uma possibilidade. Grupo. Não sei, não, acho que não é um grupo. Mas eu acho que essa possibilidade vai se tornando cada vez mais remota na medida em que os grupos e esses funcionários se fundam aos poucos ao governo estadual. Vocês são excelentes analistas políticos aí, como eu disse, a eleição, pelo calendário eleitoral, o tempo que falta para o começo da campanha é curto. Campanha eleitoral de 2018, passa rapidinho. Já é possível desenhar o quadro que mostre os candidatos certos aí à disputa? Quer dizer, o governador Pedro Táxi deve ser candidato à reeleição, suponho, mas queria ouvir vocês. Quem mais vocês veem aí no horizonte? Ou existe um espaço suficiente para que surja um nome inesperado, uma figura nova da política mato-grossense, como pode acontecer na disputa presidencial? Existe sim esse espaço, mas por ser inesperado a gente não tem como realmente prever agora. Mas existe espaço. Na política sempre vai existir espaço, até porque o governo do estado não passa por um bom momento. Isso é fato. Agora, perceba que o governo não passa por um bom momento e você não tem grandes adversários aptos neste momento, há 1 ano e meio da eleição, que estão fazendo enfrentamento agora ao governador. Então, em qualquer estágio de um governo que passa por dificuldades, você já teria um ator que estaria fazendo esse enfrentamento agora, buscando espaço, buscando a imprensa, para se projetar e buscar uma discussão. Não existe o anti-Pedro Táxi. Não existe um anti-Pedro Táxi. Quem é o anti-Pedro Táxi hoje é a deputada estadual Janaína Riva, que não tem condições pela idade de ser candidata a governadora. Não tem, ela deve ser candidata à reeleição ou deputada federal, por essa questão de idade. Ela é a figura que mais polariza com o governador. Existem outros nomes que são colocados pela imprensa. O conselheiro Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas, já disse oficialmente que deixa o tribunal para ser candidato a alguma coisa, mas estranhamente nos últimos meses sumiu da mídia, não fala mais com ninguém, não toca mais nesse assunto. E também no momento que o governo poderia estar apanhando e aí você não tem essa figura que bata. O senador Werton Fagundes, do PR, que é declaradamente o senador de oposição ao governo, também não se pronuncia, não fala do problema da saúde, não fala do problema de grampo. Então não há essa personificação de uma pessoa, redundância, mas que enfrente o governador. Não há. A única que faz esse papel é a deputada estadual Janaína Riva, que não tem condições, por uma questão da lei eleitoral, de ser candidata. Mas tem o próprio grupo dele. Sim, tem. Podemos citar dentro do próprio grupo dele.
Tem o vice-governador, que é uma figura um pouco mais neutra, que numa eventual dificuldade de viabilidade eleitoral, através de pesquisas do atual governador, é o nome a ser alçado. Ele representa um setor forte aqui, que vai ter uma discussão muito severa com o agronegócio, com relação a se vai taxar ou não, isso é importante. O próprio Mauro Mendes é um outro nome do próprio grupo. Fala-se que o Mauro não estava trabalhando porque estava aguardando essa questão de delação do Silval, se o Silval citaria, porventura, o nome do Mauro Mendes, parece que agora não citou. E outros nomes do próprio grupo. O deputado Botelho, presidente da Assembleia, agora se destacou bastante dentro dessas crises como um grande interlocutor do governo com a sociedade, com saúde, com RGA, com grampos. Ele ganhou um destaque. Mas todos esses vão aguardar o quê, Augusto Maon? O desempenho do governador até o final do mandato. Ninguém vai agora, dentro do próprio grupo, querer enfrentar o governador, sendo que a máquina do Estado é muito forte. E isso pode ter repercussão positiva daqui até a eleição. Quer dizer, mal, eu posso deduzir que, embora, como frisou o Igor, embora o governo atravesse um bom momento, o quadro me parece favorável ao governador Pedro Taques. Veja só, político. Augusto, quantos anos você tem de jornalismo? Você é do tempo que no começo da sua carreira, e eu no começo da minha, nós batíamos a máquina Hamilton, não é? Não sou dessa época. Exatamente. E você mandava um dia antes, e quando havia feriado, 2 dias antes, exatamente, a matéria, e o jornal refletia o que estava acontecendo. Assim como a comunicação mudou muitíssimo, em 30 anos mudou quase 300, a política também. Por quê? Porque a sociedade mudou muito. A sociedade pós-moderna tem uma paranoia pelo novo. O novo, ele é querido até a despeito do que já é bom. Isso aqui em Mato Grosso isso também em qualquer aparece com lugar nitidez, do mundo. O novo sempre foi querido. A mudança sempre foi um apelo. Agora, a mudança e o novo, hoje se identificam com uma paranoia de um ritmo acelerado que nós nunca tivemos. Ritmo de informação, ritmo de criação e destruição de imagens. Então, hoje, há tanto tempo das eleições, a gente projetar qualquer cenário é absolutamente impossível. É possível que venha alguém do agronegócio, absolutamente desconhecido, do staff governamental ou dos jornalistas como um todo, e ganha a eleição, como foi Blário Maggi, por exemplo. Isso aconteceu em São Paulo, né? Que é onde você tem um quadro, você tinha um quadro mais ou menos definido, mais fortemente definido, e de repente se elegeu o João Dória, que pela primeira vez um prefeito se elege em primeiro turno. Uma pessoa caricaturada contra um Matarazzo. Em São Paulo, num PSDB profundamente elitista, é o novo. É o novo e pior, Augusto, é o incerto. Perfeito. Vamos a mais um breve intervalo. Voltamos já para o terceiro e último bloco do O Livre temático com Eduardo Maon e Igor Taques. Até já.